fala com a gente, porque é bom fazer oração, ok? Maria Tereza parece que atendendo, ela não vai poder fazer, porque o bom dela fazer oração, você consegue fazer de novo? Então tá bom, nós vamos abusar das suas orações por causa do local que você está aí no hospital, né? Hoje teve uma tentativa de suicídio e outros casos associados a processos psiquiátricos e psicológicos graves. A oração feita daí faz com que as nossas mentes, se voltando para você, intensifique as vibrações de apoio, tá bom? Façam Obrigada. boa oração. Mestre Jesus, agradecemos ao Senhor pela chance bendita da reencarnação, pela mensagem sempre amorosa, sempre cheia de energia revigorante, para que todos os dias nós comecemos de novo e retomemos de onde paramos, nunca desistindo de lutar contra as nossas próprias dificuldades, contra os nossos próprios defeitos. Saibamos então ter a coragem de olhar para nós mesmos e entender os mecanismos dos nossos comportamentos, nunca deixando de nos lembrarmos da necessidade constante do trabalho em favor dos outros, para a melhora de nossos próprios problemas. Pedimos ao Senhor que abençoe ao hospital e aos pacientes, assim como as casas de todas as pessoas envolvidas com esse estudo, e a humanidade em geral, nossa família maior. Que possamos nos ligar fortemente aos nossos amigos espirituais, para que fontes enormes de luzes cheguem até as nossas casas e aos nossos corações, trazendo para nós esse sopro de vida e de renovação sempre, que só o Senhor é capaz de gerar nos seus filhos dessa criação da Terra. Nosso muito obrigado, Mestre. Obrigado, Maria Tereza. Todos veem o Livro dos Espíritos, a pergunta 463. Sim. Sim. Se vocês estão lembrados que o nosso estudo, a gente estava falando ficamos um bom tempo naquela maravilhosa pergunta que nos afeta muito, né? Os espíritos influenciam os nossos pensamentos e atos, né? De tolos que são, eles vos dirigem. Nós continuamos, mas isso aqui tem a ver com a nossa relação com o mundo espiritual. Ele é tão importante que tem a ver com o conceito de doutrina espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, o Allan Kardec fala assim: a doutrina espírita é a nova ciência que veio, por meios irrecusáveis, provar a existência do mundo espiritual e nossa relação com ele. Então, ele traz essa informação da terceira revelação, e a nossa relação com o mundo espiritual ela é muito mais profunda do que a gente imagina, normalmente. Para o espírita, acreditar em nosso lar, acreditar nos obsessores, que eles existem, acreditar nos bons espíritos, é algo que é quase parte do nosso dia a dia. Para as outras religiões, os obsessores ou os espíritos ligados ao mal, à ignorância, são os demônios,
os bons espíritos são os anjos ou santos, e essa é uma relação separada na cabeça da maioria, porque uns estão no céu, outros estão na terra, e por interessante que pareça, desde muito tempo, e arraigado na Idade Média, parece que só o capeta tem poder de se mostrar aos homens e fazer as travessuras deles. Parece que o bom, ele tem na cabeça da cultura em geral, sem muito raciocínio, ele é tímido, ele não aparece, ele não gosta de se mostrar, né? Isso é um grave equívoco, porque os espíritos do bem batalham e trabalham profundamente na nossa melhora íntima e nos auxiliam com todas as suas forças. E aí, aqui, a conversa é sobre os pensamentos que nos vêm dos espíritos, né? O Kardec pergunta: disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. A pergunta, ela tem um motivo e a resposta é muito importante, porque o primeiro impulso que vem na nossa cabeça pode variar. Falar de algo que todos conhecem, que ao mesmo tempo não chega especificamente a ninguém do nosso círculo. Foi perguntado para um ator de Hollywood: você é bravo, né? Você é violento, você gosta de enfrentamento. É isso, é verdade? É um ator de filmes de ação. Ele disse: me diga se você já não teve um impulso de dar um murro na cara de pessoas que merecem. E olha que interessante. A violência dele foi exacerbada num programa de altíssima audiência nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, o primeiro impulso dele é a violência. Então, não é bom, né? Isso foi mostrado. E tem a ver com o nosso estado de espírito, o nosso primeiro impulso. Só que a resposta ela é mais profunda quando fala: é sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Não necessariamente o espírito perfeito e nem o espírito bom, mas aquele que está lutando para ter a companhia dos bons espíritos. Aí, diante das dificuldades, como o nosso impulso muitas vezes não pode ser sempre bom devido à nossa imperfeição, é sempre bom pensar antes de fazer uma oração. Algumas vezes é bom dormir antes de tomar uma boa decisão, com muita oração antes, pensando nas ações do bem. É importante a gente ter isso em mente, porque o, a nossa situação em geral, ela não é uma situação de um espírito que venceu as imperfeições e os instintos primitivos. Então a gente tem que ter uma consciência disso, né? Que a gente é mal. Isso era sobrevivência há um tempo atrás, né? Se nós reencarnamos a última vez há 150 anos atrás, a gente está falando de 1875. Em 1875, no século XIX, em algumas regiões do mundo as pessoas ainda andavam armadas, tinham armas na sua casa. A violência era a resposta da maioria dos conflitos. Então, nós ainda nascemos com essas tendências que, inclusive, era ensinada, e é ensinado até hoje, a repelir o mal com o mal. Então, a falta da interpretação mais profunda do Cristo nos faz ouvir: não leva o desaforo para casa. E o não leva o desaforo para casa, muitas vezes ele foi somado, eu ouvi isso, né? Se você apanhar na rua, você também apanha dentro de casa. Quer dizer que se eu bater na rua, eu não apanho dentro de casa, ou seja, ganha briga. Enquanto Nosso Senhor
pede para se lhe bater numa face e mostre a outra. O Cristo se deixou esbofetear, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, foi humilhado e não saiu um ato de violência. Não é que a gente não tenha que se defender, mas é muito importante nós entendermos que a nossa cultura ainda apresenta como base de educação comportamentos fora daquilo que o Cristo ensinou. Então, veja bem, quando eu falo não levo desaforo para casa, é um aforismo, né, da cultura popular. E é muito dito isso. Só que, e o Cristo, que parte que está? Não, eu aceito Jesus, eu acredito em Deus, mas os ensinamentos dele não me servem. Porque se servisse, se eu meditasse sobre eles, estudasse, tentasse colocar na minha vida para tentar melhorar, eu não poderia citar uma coisa dessa. E eu ouvi essas citações de pessoas de dentro da Igreja Católica, de dentro do templo evangélico, dentro da doutrina espírita. Então não está ninguém meio que fora dessa situação, né? De dentro da doutrina espírita, uma pessoa falou, se apanhar na rua, apanha dentro de casa. Então, vejo que a questão do impulso tem a ver com o que nós guardamos dentro de nós e com o que nós aprendemos e absorvemos. Se eu sou um espírito violento, com índole violenta e reencarno, tudo aquilo que me ensinarem, dentro ou fora de casa, na escola, na rua, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos ou irmãs, que se afinizem com a minha personalidade violenta, eu absorvo com facilidade. Mas tudo aquilo que for o contrário, eu posso nem ouvir. Por isso que o Cristo falava, tem ouvidos e não ouvem, tem olhos e não veem. Porque enquanto não houver a boa vontade de se transformar, a gente tem tendência a não ouvir aquilo que vai contra o nosso modo de ser. Eu não digo nem de pensar, porque a gente muitas vezes, e talvez a maioria das vezes, consequência de atitudes copiadas sem que a gente pense em como ser e nas consequências das nossas atitudes. Isso serve para toda a nossa vida. Algumas vezes, quando me era permitido, nas conversas com os alunos, em que eu via as moças desesperadas, principalmente aquelas que saíam de casa sem os pais, de aproveitar a vida, para aproveitarem a vida, os espíritos me inspiravam e falavam, sem tocar no assunto diretamente, a falar assim: não façam coisas que vocês não vão poder contar para os vossos filhos ou para os vossos netos. Mesma coisa para os pais, né? Mas veja que no caso da mulher é mais complicado isso por causa da forte cultura de submissão. Então, o homem conta para o filho, para o neto, as aventuras românticas e violentas dele. E não deveria ser assim, né? Enquanto que a mulher, se ela contar a mesma coisa, a sociedade a denigre. Então era um processo de preservação, que chegou a tocar algumas pessoas, sim, eu sei. Teve uma vez que um espírito falou assim para mim: aquela moça lá, Thales, chame-a para conversar e proponha para ela um trabalho científico. Pelo menos por quê? Ele falou assim: ela está desesperada para tentar aproveitar
toda a vida porque ela está sozinha aqui na cidade. Isso vai ser muito ruim para a evolução dela. Chamamos, começou a fazer pesquisa, e aí, no contato conosco, vendo o Evangelho segundo o Espiritismo na minha sala, ela tinha muita curiosidade. Por quê? Porque a mãe dela frequentava centros espíritas não por ser espírita, mas porque ouvia espíritos e sabia que era incorporada, que incorporava espíritos e fazia bobagens. Então, não obstante aceitar o espiritismo, não frequentava e estudava. E vendo a mãe ter os comportamentos esdrúxulos, ela foi atrás de tentar saber o que era. Nós aconselhamos a leitura, o Evangelho, começou a frequentar a doutrina espírita, e todo aquele processo obsessivo que os espíritos que dominavam a mãe estavam tentando fazer com ela, inicialmente, por ela começar a trabalhar e a buscar, os bons espíritos a livraram durante um tempo, até que ela se fortalecesse no aprendizado moral que não lhe foi dado pela mãe. Por que eu não estou citando o pai? Porque o pai abandonou essa mãe. Então, ela não tinha o pai presente, né? Então, ela recebeu a bênção de uma educação depois dos 17, 18 anos, para continuar a vida dela entendendo as coisas, vamos dizer assim, de mais alto, né? Vamos dizer assim, dos bons espíritos. E aí, ela conseguiu arrumar um namorado sério, porque o ímpeto da necessidade de ter alguém era muito forte, e casou com ele. Graças a Deus, né? Mas aí depois os rumos não dependem mais de nós, a não ser o direcionamento. Mas não foram bons rumos, mas talvez fosse pior se tivesse, se não tivesse conhecido a doutrina espírita, né? Mas o que eu posso dizer é aquilo que a gente fala sempre, fala na Bíblia. A principal causa do afastamento da vida espiritual mais séria é o apego ao dinheiro e à vida sensual. Exatamente assim que a gente vê, infelizmente, as pessoas em queda, em deixando de fazer os estudos evangélicos em busca desesperada de sensações e de posses. Algum comentário? Sem comentário? Nem um exemplo para passar para a gente? Ô, Thales, Nós estamos presentes. Obrigado, Maria Clara. ô, Thales, quando você falou de não levar desaforo para casa, Hum, os meus pais são separados, né? Mas uma das vezes que o papai foi lá para casa, meu irmão era pequeno, meu irmão acho que tinha uns 9, 10 anos, e aí ele chegava em casa de tardezinha, mamãe, ele tomava banho, trocava de roupa, penteava o cabelinho, e ia lá para baixo para brincar na rua, né? Não demorava 10 minutos, ele voltava todo machucado, esgridanhado, porque tinha um menino que batia nele todo dia. Ele descia, saía de casa e já apanhava. Aí meu pai falou com ele. Mamãe nunca falou esse negócio de bater nem nada. Pelo contrário, minha mãe falava, sai de perto para evitar problema. Meu pai falou, agora você nunca mais vai apanhar, porque se você apanhar lá embaixo, você vai apanhar aqui em cima. Ele teve tanto medo de apanhar lá em cima que eu desci e bati no menino. Então não tinha. Antes dele apanhar, eu ia lá e dava um tapa, um burro no menino, um empurrão bem dado nele, e falava, você não encosta no meu irmão.
Senão você vai apanhar de mim. Então, Ah, eu já não conto, não. mas nesse caso foi uma boa ação, não foi não? Nesse Hã? caso Eu foi, tinha dó dele, é, foi uma boa ação, sabe, protegendo o irmão. porque ele era muito passivo. Meu irmão nunca foi de briga, nunca. Pelo contrário, ele levava tudo a brincadeira. Então ele era do bem mesmo, tadinho. Aí eu ficava com dó. Tive tanto medo do papai, mas papai nunca quer bater nele, nunca bateu nem nada, mas eu fiquei com medo quando o papai falou isso. Mas usava falar isso, era normal falar isso. Né? Mas a senhora deu um exemplo de proteção, mas a senhora deixou todo mundo aqui com medo da senhora, né? Você sabe. Não pode, eu sou da paz. Não é perder a anedota, não. Mas é interessante isso. Nesse caso, eu não vejo dessa forma, sabe? Proteger o mais fraco faz parte das virtudes. O que nós estamos dizendo, muitas vezes, assim, nós não podemos deixar o mal predominar, mas é a vingança íntima, é o estado íntimo que é preponderante nesses momentos, né? É como nós saímos disso, né? Então, muito provavelmente, olha só, tudo isso foi utilizado para a proteção da criança, que é uma proteção importante, que talvez ele ficasse machucado, pudesse ser lesado, e aí houve uma ajuda associada. Mas o que nós estamos falando mesmo é essa questão da cultura, né? Talvez, se a gente compreendesse melhor as coisas, talvez se os pais conversassem com os pais da criança, ou mesmo o adulto fosse lá, e já aconteceu isso, né? O adulto fala, olha, se você bater no meu filho, eu vou falar com seu pai. Normalmente a criança que bate, ela apanha muito em casa e o pai é muito violento. Já teve casos que eu vi em escola que não dava para falar com o pai porque o pai espancava a criança. Mas a criança era violenta porque ela representava na escola aquilo que ela via em casa. Então, cada caso é um caso. Obrigado por compartilhar conosco. Aí, Oi. eu lembrei de uma situação, no caso, dessa parte dos pais incentivarem uma violência, em que eu já passei por isso no sentido de não agir da mesma forma em que acontece determinada situação, em que os nossos pais julgam que você deveria preservar sua imagem no sentido de não aceitar desaforo, encarar algumas situações como se a pessoa estivesse tirando vantagem da gente. E aí o fato da gente buscar, de nós, né, reagirmos de uma forma, buscando seguir o exemplo do Cristo, ou de uma forma mais pacífica, o máximo que conseguir, mesmo que a gente ainda não consiga agir da forma mais pura possível, porque tem toda a questão de a gente age, só que às vezes o nosso pensamento não está ligado totalmente àquela ação. Ou seja, a gente tenta agir de uma forma pacífica externamente, só que nossos pensamentos a gente ainda acaba sendo vingativo, competitivo, entre outros defeitos. Só que o fato da gente buscar não agir mais dessa forma provoca uma certa raiva das pessoas que ainda valorizam isso de uma certa forma. E aí, essa atitude de tentar agir como Cristo nos ensinou gera uma certa raiva das pessoas que estão ao redor, por a gente não querer mais aceitar esse tipo de comportamento. De fato é isso, né, Stephanie? Mas quando a gente começa a trabalhar no bem, a gente está seguindo Cristo e a gente tem aprendido que a sociedade não é muito ligada ao que o Cristo ensinou, não obstante citá-lo sempre, né? Então, nós realmente, quando tomamos atitudes a favor do bem, é difícil que os outros aceitem, principalmente aqueles que pensam diferente e estão acima de nós. Os pais, eles costumam nos tratar de uma maneira que, considerando-se acima, eles fazem para o nosso bem. Mas cabe a nós aí discernir essas questões e agir de acordo com Cristo. Veja o quanto que faz sentido isso que você contou para a gente, um minutinho isso.
sobre aquele negócio, não vim trazer a paz, mas a divisão, a frase do Cristo. Numa família haverá 3 contra 2 e 2 contra 3. O que ele quis dizer? Se numa família nem todos seguirem o Cristo, vai haver divisão. E essa divisão é a divisão dos pensamentos, das ideias, em que cabe a nós, com paciência, determinação, dizer sim e não. Saber e compreender as dificuldades dos outros, porque, de fato, há pais que, com sinceridade, querem proteger os filhos fisicamente, porque não entendem ainda a questão espiritual. Obrigado pelo exemplo. Fala, seu Wilson. Thales, levando em consideração aí que a Stephanie falou, essa fuga aliás, essa mudança de cultura que a gente tem que sentir, né? Aconteceu comigo, que quando eu percebi que eu não paguei o mal com o mal, conforme eu fazia, né? Ou era para ter feito, não era nem outra pessoa que queria que eu tomasse atitude, né? Mas quando eu percebi que eu não paguei o mal com o mal, eu fiquei ruim, eu fiquei chateado. Até a gente tivemos aquela conversa. E essa semana aconteceu também com a Ana. Quase que a mesma história. A Ana não pagou o mal com o mal e ela ficou chateada. Talada, Ana. É importante você ter trazido isso, Wilson, por quê? Nos fere a maldade do outro. E a gente aprendeu durante milhares de anos a retribuir na mesma moeda, que é outra fala comum, né? Pagar na mesma moeda, que é a pena de talião, não é mesmo? Então, nós estamos aprendendo. O que a Stephanie contou, fica chateada, até porque você vai contra o que os pais falaram, mas talvez seja, gente, a primeira vez que de boa vontade nós mostramos a outra face. Vocês compreendem? Se for a segunda, terceira e quarta, ainda é pouco diante da quantidade de tempo que a gente pagava o mal com o mal. Então, o que dói dentro de nós? Dói dentro de nós o orgulho que a gente ainda não venceu. Falo muitas coisas para vocês que os bons espíritos, na luta que a gente faz para aprender sobre as pessoas e nós mesmos, nos esclarecem sobre muitas coisas. Uma das coisas que eles esclareceram foi quando eu vi algumas pessoas chorando, que parecia que era arrependimento, mas não era. Ela estava chorando diante de um momento difícil, em algo chamado de orgulho ferido. A dor do orgulho ferido era muito grande, e a pessoa, ao mesmo tempo, aproveitava para se fazer de vítima. São coisas que a gente tenta não enxergar. A gente vê alguém chorando, muitas vezes a gente acredita que aquela pessoa é vítima, nem sempre. Nós vemos uma pessoa triste e acreditamos que aquela pessoa também é vítima, nem sempre. Ela pode estar triste porque ela fez algo ruim. Então, a questão do não julgar é muito importante, né? Lá no capítulo 7, 8, né, do Evangelho de Mateus, versículo 1, não julgueis, porque com a medida com que julgardes, também sereis julgados. Nessa situação, é porque a gente realmente não sabe, mas não significa que nós não possamos aprender com tudo que acontece à nossa volta e olhando para dentro de nós. Uma vez eu estava acho no grupo, e existe uma coisa que engenheiro parece que não sabe, que é fazer uns caminhos em linha reta. Ele faz uma curva e a gente não quer passar na curva, o portão está em linha reta. E entre o portão e o início da curva tem um gramado e uma placa não pise na grama. Só que aqui não faz sentido para ninguém. Por que ele não fez uma calçada em linha reta? Se não fosse para pisar na grama por Deus, vá que é ter asa, entendeu?
Foi brincadeirinha. Mas olha só que coisa louca. Mas tá bom, estou justificando o meu erro, né? Proibiram de atravessar da curvinha até o portão para não pisar na grama. Mas eu não ouvi nada disso. E botaram a diretora, aquela pessoa que na nossa época, gente, diretora, era o que mais tarde foi denominado o cão chupando manga. Todo mundo tinha medo, não tinha diretora boazinha. Naquela época, a professora quebrou a régua na cabeça de um colega meu, uma régua grande. E o que aconteceu? Todo dia eu saía, ao invés de fazer a curva para ir para o portão, eu passava direto, gente, do que eu passei direto, eu bati na coxa da diretora e pum! No que eu bati na coxa da diretora, ela falou, eu já não falei que não era para passar por aqui? Eu comecei a chorar e falei assim, os meninos ficaram me empurrando. Mentira, era orgulho ferido, não aceitação do erro que eu tinha cometido, que eu nem sabia que eu estava cometendo um erro, para ser sincero. Mas vamos pegar o ponto. Aquela criança, eu, tinha uma quantidade de medo em volta dessa e de outras vidas, que para não apanhar do pai, da mãe ou dos outros, você arrumava a tentativa de colocar a culpa em outro. Então, veja se eu conseguir deixar claro isso. Para não sofrer as consequências dos meus atos, eu fui colocar a culpa em outro, certo? Menino, eu acho que era 8 anos. E isso me ajudou muito, porque me fez meditar sobre essa questão de colocar a culpa nos outros. Mais tarde, eu comecei a pensar nessa história, ela ficou gravada na minha cabeça de maneira muito forte. Os bons espíritos conseguem entender isso, né? Eu comecei a pensar assim, por que que a gente não aceita a culpa dos erros que a gente comete, que é culpar os outros? Então, fui meditando, fui pensando e comecei a destruir isso. Aceitar, eu errei, eu fiz, e aí, se for o caso, vamos até pegar a culpa dos outros, porque devo ter passado culpa para os outros durante várias encarnações. Então, esses raciocínios nos fazem pensar sobre nós e como que os outros agem, porque a psicologia do ser humano ela é idêntica. Nós passamos pelas mesmas situações, nós estamos no mesmo planeta com a mesma humanidade. Nós passamos por estágios idênticos da infância, adolescência, juventude, adulto, idoso, morremos, sofremos, umbral, arrependemos, reencarnamos, erramos, umbral. Então, nós temos uma psicologia idêntica. É preciso, então, nós compreendermos nós mesmos no sentido do que nós estamos fazendo. Porque tudo aquilo que eu fizer que não for de acordo com a lei de Deus, os obsessores adoram e nos estimulam. Então, aquilo fica grande, é mais forte. Mas olhar para dentro de si, verificar as falhas, é a situação muito importante para a nossa renovação. Aí, quando eu tento fazer isso, mesmo eu não sendo muito bom, não tendo vencido isso ainda, a oração e o desejo permite que os bons espíritos nos inspirem. E aí, quando a gente permite que os bons espíritos nos inspirem, nós entramos aqui, ó. É sempre bom o impulso naquele que atende às boas inspirações. Compreende? Então, esses exemplos que a gente está dando aqui nos fere fazer o bem muitas vezes. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele diz assim, quantas coisas nós fazemos erradas achando que está certo? Vou parar aqui e vou explicar isso. Quantas vezes nós elogiamos pessoas por demais vaidosas e nós vamos deteriorar o futuro dela? Recentemente, eu vi uma família super elogiando uma moça devido ao curso que ela está fazendo, que ela é muito estudiosa, que ela é isso, mas a menina só recebe elogio. Durante a nossa conversa, é só elogio, que a menina era isso aqui. No entanto, os bons espíritos mostram para a gente as características pessoais das pessoas quando é para a gente aprender.
E aí eu percebi que ela, desde cedo, quando ela percebeu que estudando ela recebia elogios da família inteira, ela então passou a se mostrar estudiosa, que foi bom para ela, ia estudar, mas muito menos do que eles acham. E ela passou então a contar coisas com aquela falsa humildade. Ai, fiquei até tarde, cansei muito. O que foi? Ah, estava estudando com os amigos. Aí você vai tentar me entender? Deixa eu falar uma coisa para vocês, como é que as coisas são facilmente descobertas. Eu não terminei aquela frase ainda não, quer ver? Crianças, vocês, alunos que foram alunos, né? Eu já estou tão velho que eu nem lembro que eu fui aluno mais, não obstante ser aluno ainda. Dá certo estudar com colegas? Vai, fala aí, não, não foge não, tá? É todo mundo falando, dá certo estudar com colega? Não, eu inclusive odiava. Fala aí o resto aí, foi só a Maria Tereza que falou. O que acontece quando junta Não. umas 4 pessoas para estudar para a matéria? Estuda? Todo mundo conversa. Bagunça. É, Bagunça e maledicência, né? Do grupinho que não está lá, concorda? isso. Aproveito para falar boa noite para todo mundo que entrou depois. Então, quando a pessoa conta uma coisa dessa, e aí a pessoa me conta, nossa, fulano, estudando com as colegas até tarde. Eu falei, aham. Eu tenho vasta experiência em estudo, meu amigo. Você só tem uma coisa para fazer: estudar por você mesmo, em silêncio e sozinho. Fala, Carla. Maria Clara. Sou eu. Uma pergunta, você tá me dando uma indireta? Tô. Não é direta mesmo, querida. Se você quiser aprender, senta e estuda sozinho, porque ninguém vai te fazer aprender aquilo que você deve aprender. Tem direta nisso não, tem direta mesmo. Eu nem sabia que você estudava com as colegas. Nem sabia dessa história sua. Você vê como é que atinge a gente as coisas, né? Primeiro, eu não tenho amiga, quase amiga, só tenho uma, mais ou menos. Aí ela tem vezes que ela me ajuda a estudar. Ela está te explicando, é diferente. Estudar junto, o que acontece? Acho que você não teve essa experiência ainda. Junta uns 4, 5 pessoas, 3 pessoas, fala, vamos estudar, então vamos. Aí alguém fala, ai, que dificuldade. Ela não está afim de estudar. Outra, ai, nossa, que é difícil mesmo. Nossa, aquele professor, aquela professora. Fia, se eu estou falando alguma mentira, alguém levanta a mão e conversa comigo. Todo mundo aqui que sabe da importância do estudo, que conseguiu alguma coisa com o estudo, tem certeza que estudar com os outros não funciona, que você aprende melhor sozinho quando você está concentrado. Podem me corrigir à vontade. Entendeu? Mas quando a outra está ajudando, é outra história. Está te dando uma aula e está te auxiliando. É diferente. Mas quando eu estudo sozinha para as provas, aí eu nunca presto atenção. Aí eu vou lá e finjo, eu vou na frente do espelho e finjo que eu tô dando aula. Aí eu consigo. Olha que coisa maravilhosa. Tem 4 passos de você aprender qualquer coisa de acordo com Richard Feynman, um grande físico americano que ganhou o prêmio Nobel. Ele fala, leia, depois leia com atenção, depois dê aula para alguém que você vai fixar. Se você não tiver alguém para fixar, dê aula para você mesmo. Olha só, você naturalmente está aprendendo uma maneira de fazer as coisas, mas aí, não sei se você sabe, a sua imagem do espelho não conta como outra pessoa. Então você está estudando sozinho. Entendeu? Entendi. Então, você está no caminho certo. E tudo que você puder fazer para se concentrar, para estudar, faz muito bem. Uma das coisas que mais me ensinou sobre história, biologia, astronomia, química e física foram as leituras dos livros espíritas quando eu era criança e das enciclopédias Disney. Aí a gente, estudando, se divertindo, a gente sofre menos, sabe? Bem interessante isso, né? Mais alguém falando, dando exemplo? Mas, ó, podem ficar contra as ideias aí, tá? Vou dar um exemplo para vocês, então, sobre estudar com muita gente. Eu tinha 4 colegas da engenharia que iam estudar comigo.
a gente pode estudar com você? Pode. Eu já sabia o que ia virar. Então, o que eu fazia? Estudava antes e dava aula para eles do que eu tinha estudado. Aí quero estudar em grupo. Porque se deixasse, não ia. Porque eles eram desfocados e não conseguiam manter a concentração por muito tempo. É interessante, né? Eu sou mais velho que eles, evidentemente. Até hoje eles são. Então, meus colegas da engenharia são engenheiros. Quando entram em contato comigo, falam: abraço, professor. Porque a gente estudava junto dessa maneira. Claro que pode ter 3 pessoas sérias, vão estudar junto, cada um no seu tempo, e depois, se os 3 pararem e falar: o que você entendeu, o que você entendeu, o que você entendeu, vai conseguir fazer as coisas. Mas vamos voltar àquele foco que eu disse. A pessoa, então, o que o Emmanuel falou, a gente faz coisas que a gente acha que é certo, que está bonito, mas nós estamos fazendo errado. Então, elogiar e, inclusive, forçar situações em que isso pode lesar, inclusive psicologicamente, espiritualmente, uma pessoa, parece bonito para a sociedade. É gostoso falar bem de uma pessoa, porque nós damos a ela um superpoder que ela não tem. Só que a pessoa entra em desastre emocional depois. Isso é bem complicado. E o Emmanuel continua a frase dizendo assim: e há muitas coisas que nós achamos que estamos fazendo errado, mas estamos fazendo certo, por causa dos nossos princípios espirituais do bem, que foram os exemplos que vocês deram antes. Lá dentro dói na gente. Então, por exemplo, não dói quando nós temos que chamar a atenção de um filho, de uma filha, de uma pessoa, para que ela tome o rumo correto, tem que falar mais duro, mais direto com uma pessoa. Eu já passei por isso várias vezes, até eu passei por isso em situação difícil, que eu até falei para o amigo espiritual, eu falei: mas você me coloca numa situação dessa? Eu falei: não, Thales, nós precisamos chamar a atenção. E você está aqui para trabalhar no bem. Estava dando uma palestra em Goiânia, nessa palestra, nós estávamos dando a palestra e um espírito amigo falando, e ele ficou muito duro com aquele pessoal do centro ali, e falando: ó, tem que fazer isso, temos que trabalhar pelo bem, não podemos ficar enrolando, não podemos ficar essas coisas, né? Claro que não é desse jeito. Estava bem inspirada, foi muito bonito. Aí terminou, o presidente do centro veio falar comigo. Falou assim: você é muito duro. Eu ouvi aquilo. Não é assim, não. A gente tem que evoluir, mas é no nosso tempo. Não precisa ser assim, dessa forma. Tá? Eu ouvi aquilo, fui para casa. Nunca mais fui chamado para falar naquele centro de novo. Aí o amigo espiritual falou: olha, Thales, as pessoas dão muita atenção para ele. Ele fala bem, ele é um líder. Só que ele acha que não precisa fazer tanto esforço para evoluir. E aí ele convenceu essas pessoas que estão aqui ouvindo, era muita gente, viu, gente, de que você não precisa fazer tanta força assim para evoluir. Então você precisava falar de uma forma mais dura, que nós tivemos que trazer isso para essas pessoas. O médium sofreu as consequências do que um espírito falou. Não tem problema. É doloroso. É chato, né? Você acaba de dar uma palestra inspirado, falando de doutrina espírita e falando: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para vencer suas más inclinações, depois te puxa a orelha. Outras vezes, nas casas de algumas pessoas, nós falando, os espíritos pedindo para falar, a gente teve que falar: olha, a sua situação é essa, e precisa mudar tal coisa, você sabe. Terminei de falar, né? Eu até pensei: nossa, que energia que foi essa, né? De onde é que ela veio? Aí um amigo espiritual falou: olha, a situação está complexa, se não mudar de atitude agora, a reencarnação vai ficar comprometida. Então, a gente acaba falando coisas que nos ferem, mas ela acaba sendo boa no futuro. É uma espécie de remédio amargo, né? Que nós temos que tomar para podermos receber a cura. Então, como que nós compreendemos isso na nossa vida? E por que que nós citamos já essa questão de estudo? Olha só.
Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso. Olha só. Se eu não estou acostumado a estudar, nem para a escola, que é uma obrigação minha, eu vou estudar o caso de um pensamento que me chega, que eu acho que é inspiração, e que a maioria se fortalece quando isso está de acordo com o que ela pensa. O vaidoso acha que ele precisa ser vaidoso porque é uma maneira de se proteger do mundo, porque ele se acha melhor que o outro. Chega um espírito e fala assim, isso mesmo, você acha que ele vai meditar? Ele não acostumou a estudar nem para fazer a prova de ciência, nem de matemática, nem de português, nem de nada. Olha, essa palavrinha aqui, ó, ela representa assim, medita, analisa, confronta. O raciocínio, que é a base do estudo, ele é feito de pelo menos 3 premissas: dedução, indução e análise. O que é a dedução? De várias informações você tira uma conclusão. A indução, você pega uma informação e chega a várias conclusões. Análise, você associa os princípios. Então, vem algum pensamento, primeira coisa, eu preciso compreender se ele é meu ou não. Não é uma obrigatoriedade, nós estudamos lá em cima, na semana passada. Isso não importa, importa se você fizer o bem. Depois, para você aprender, estuda o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Mas se a pessoa acha que o bem é não levar desaforo para casa, ela não tem discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Nesse sentido. É claro que ela é menos culpada, mas ela não está estudando bem a situação. Porque para estudar o caso como cristão, qual que é a lição que o Cristo ensinou? Coloca-se no lugar do outro. Como que ele falou isso? Ama ao próximo como a ti mesmo. Qual que é a melhor lição didática para resolver isso? Coloca-se no lugar do outro. Isso foi o puxão de orelha que eu recebi, do que eu acabei de contar para vocês. O Espírito falou assim para mim, Thales, você gostaria de ser chamado a atenção para não cair em erro? Ele gostaria. Pois é isso que você vai fazer. Compete-vos, ou seja, competência nossa, se prepara, discernir, separar o joio do trigo, certo do errado. Então, veja que nós já falamos isso e repetimos agora. Nós temos na sociedade as condições de sermos uma pessoa melhor e de raciocinar para isso. Lembra? Eu tenho sempre que falar isso. Aquele que ama está sempre à frente do que aquele que simplesmente sabe. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Quando a gente fala aqui de instrução, não pode ser feito essa busca sem um bom sentimento. É muito importante isso. Mas a sociedade pede para que eu estude desde cedo. Se eu sou um aluno dedicado desde cedo, eu aprendo a pensar desde cedo. E não é isso que todo mundo fala? Você tem que aprender a pensar, não é só decorar. É assim que falam, né? A minha professora de geografia, eu lembro bem dela. Ela dava 10 questões para 5 cair na prova. Se você errasse uma vírgula do questionário que ela deu na resposta, ela tirava meio ponto. Você tinha que decorar, não importa se você sabia ou não, nem lembro a matéria que era. Mas eu tirava 10 com ela, facilidade de memória grande, decorado. E eu perdi meio ponto por causa de uma vírgula, então eu lembro bem disso. Então, uma das maneiras do mundo fugir dessa obrigatoriedade de raciocinar, que gasta energia e cansa, é a memória superar o raciocínio, a análise e o entendimento. Quando eu estudo entendendo, a história é outra. É outra situação. Vamos olhar uma outra coisa aqui, nesse tempinho final. Eu vou passar para vocês. Quando nós começamos a fazer um estudo espírita, lá em Palmas, e a dona Maria Toledo, ela
Dona Maria Toledo estava presente. Você lembra, Maria Toledo? Conta, porque assim eu não sei. Não. Você lembra aquele estudo que a gente começou a fazer com metodologia científica? Aham, Aquele estudo com metodologia científica, nós colocamos lá uma metodologia científica e método de estudo retirado de um livro de química, muito usado no Brasil. Esse livro chama Química Geral, do Russell, que é bastante usado aqui. E a primeira parte do livro é como estudar. A primeira coisa que ele fala, é muito difícil dar conselho como estudar, cada um tem seu método. Mas eu adequei aquelas ideias dele, que além de um escritor de livro, também era um pesquisador bastante profícuo, né? A gente pegou aquilo, colocou como uma base para os estudos espíritas. Como a gente está falando de estudo aqui, eu tenho esse material até hoje. E eu vou mandar no nosso grupo para vocês darem uma olhada. Serve para o dia a dia. Serve... eu não tenho aqui não, vou ter que mandar depois. Vamos ver aqui, pera um pouquinho. Talvez tenha. É porque eu estou no computador emprestado da Dona Maria Tereza e o meu não tem. O dela não tá com esse material, não tirei. Mas eu vou ver se eu tenho aqui numa mensagem que eu passei para ela. Não tá não. Talvez tenha, espera um pouco. Você poderia... Hã? O que você precisa? Achei aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui, porque nós vamos conseguir... Vocês vão compreender um pouco sobre essa situação de estudar. Quando ele falou estudar lá, ele acabou entrando, me colocando, né, numa situação de colocar isso para vocês. Estão todos vendo aqui? sim. Tudo sobre o princípio básico do Espiritismo. Eu vou mandar isso aqui depois, né? Então, a primeira coisa que nós colocamos foi fora da caridade na salvação, depois aquele conceito de Espiritismo que o Allan Kardec falou. Então, essa primeira informação aqui foi retirada do livro Missionários da Luz, do Emmanuel, que ela é muito profunda. Enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. O que significa isso? Enquanto a gente está aprendendo sobre a doutrina espírita, essas coisas maravilhosas, está tudo lindo, né? E muitos ficam nessa situação. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil contrafeita, cansada. Não compreende a promessa da vida futura com seus trabalhos e responsabilidades. Veja que a infância do indivíduo está associada às ilusões, os mitos, o misticismo. Os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam heroísmo fácil, estimam o menor esforço. Não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna. E por isso afastam-se do ensinamento real, admirados, espantadiços. A vida, porém, espera-os com suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe, parte do prefácio de Emmanuel no livro Missionários da Luz. Então, aqui, nós colocamos o que esse autor colocou, modificado de Química Geral de Russell. Leia o livro atentamente, estude criticamente, não omita os exemplos, não se intimide com nomes e conceitos que pareçam estranhos, mantenha a mente aberta. Isso aqui mais fui eu mesmo. Aí o que acontece? O que ele fala aqui? Ó?
velocidade, que hoje é falado muito, não serve para aprender. Algumas vezes é dada muita ênfase na velocidade de leitura. Muitos podem ler uma novela frívola à velocidade de 100 páginas por hora. É o que acontece com os livros do André Luiz quando a gente o trata como romance, né? E entender tudo que necessita ser entendido. Se for um romance, lá é um livro de estudo. Contudo, ler um livro científico ou técnico é outro problema. O estudante com velocidade rápida de leitura pode ser capaz de ler um compêndio a uma média de 20 páginas por hora. Porém, se você achar que está lendo numa velocidade muito mais lenta, especialmente nos capítulos que lhe são mais difíceis, não sinta que alguma coisa está errada. Simplesmente mantenha-se estudando de modo lento e constante. A minha velocidade de leitura de uma página varia de 6 a 10 minutos. É a minha velocidade. Eu sou muito lento para ler. Eu paro. Eu procuro a palavra. E algumas leituras aí meio fracas, eu saio daquilo lá e busco a informação fora, depois eu retorno. Tem casos em que eu fico numa página 2 horas, 3 horas. Ficava, né? Hoje já não consigo tanto mais. Espero que volte um dia essa energia. Mas a gente faz isso para aprender, se você realmente quer aprender. E despreocupado de prova, porque se você fizer isso antes de uma prova, você faz a prova com 10% do material. Então, leia tudo, tentando absorver o máximo. E, desde cedo, isso eu posso dizer que foi um bom exemplo que eu posso passar para vocês. Mesmo depois de acabado a prova, eu retornava para aquela matéria que foi dada para tentar aprender o que eu não aprendi direito, com outros exemplos. Compreende? Estude criticamente. Quando ler um enunciado num livro, questione-o. Verifique as referências. Se o significado de um termo não é claro, se você o esqueceu, reveja-o. Use o dicionário, seja concentrado e questionador em seus estudos. Não omita os exemplos, não se apresse. Os exemplos são modelos de aplicação do conteúdo e o ensinarão a obter conhecimento mais aplicado. Eles os auxiliarão a aprender mais sobre o assunto. Não se apresse. Ou seja, tentar fazer rápido é tentar fazer errado. Não se intimide com os nomes e conceitos que pareçam estranhos. Estranho significa não familiar, de maneira a propiciar a você mesmo a oportunidade de se tornar familiar com novas ideias. O fato de você estar menos familiarizado com alguns conceitos do que com maçãs, cavalos e televisão, não impedirão que você pense, raciocine e memorize esses conceitos. Quanto mais você lê sobre o assunto, mais aquilo que não era familiar se torna familiar. Mantenha a mente aberta. O preconceito, em muito, dificulta a absorção de novas ideias. Evite se apegar a conceitos errôneos ou mal direcionados que você, porventura, traga consigo. Então, esse tipo de situação, ele é bastante complexo no sentido de que exige muito, se vocês me compreendem, exige muita força de vontade nossa para fazer as coisas. Então, para eu poder sair dessa situação da preguiça, eu tenho que ter uma energia que propicie eu me dedicar àquilo que eu estou me propondo. E isso requer determinação. Isso requer força de vontade. Isso requer que eu foque no meu futuro, no que eu pretendo de mim. Isso é importante. Focar naquilo que eu pretendo de mim mesmo. Aí eu começo a ter ideais, eu começo a ter desejos de estar sempre fazendo as coisas da melhor maneira possível. E isso começa com estudo. Então, eu acredito que vocês estão compreendendo essa situação. Quando aqueles espíritos falam, estuda, gente,
esse negócio de estudar é algo complexo. Não é apenas eu ouvir isso aqui como se fosse, puxa, eu tenho que estudar, agora eu vou ler. Não é estudar. Estudar é mais profundo. Estudar requer uma ação constante de autotransformação. Mas a moral não é mais importante? É, mas as duas asas da evolução são o sentimento e a razão. Mas um sentimento sem razão, ele é tolo, ele faz bobagens. E a razão sem sentimento, ela é fria, ela não é amorosa. É a associação dos dois que nos faz nos tornar sábios. A sabedoria é uma conquista, ela não é algo dado, ela é algo trabalhado. E para conseguir a sabedoria, devo começar ontem, né? Porque a gente já deixou muito tempo passar nessa vida. Certo? Algum questionamento? Muito obrigado. Seria hora de vocês responderem. Estou estudando o que você disse. Seria uma boa resposta. Eu dando mau exemplo aqui, né? Agora sim eu estou sentindo que eu estou sozinho. Meditando o que você disse, Thales. Obrigado. Usou contra mim. Tá ótimo. É que a gente é um pouquinho devagar. Não é nada. Você não tem ideia o quanto que eu sou lento. Quem me conhece trabalhando sabe disso. Mas as coisas saem rápido, viu? Porque você não tem que refazer. E quando você coloca algum ideal, você fala, vamos fazer tal coisa. Se a saúde não impede, é só ir fazendo devagarinho, a coisa sai. A questão, a lentidão, ela é fundamental nesse momento da vida, da nossa evolução, para que a gente assente as ideias e mantenha a serenidade. Senão vira ansiedade, ela toma conta da gente. Para mim, um dos principais inimigos do aprendizado é a ansiedade. O ansioso não consegue focar no que ele está fazendo. Ele busca o que não veio ainda. O aluno ansioso, cuja base dele não é aprender, mas tirar nota, se preocupa mais com a prova do que com o estudo. E normalmente vai mal ou desespera para colar e pegar do outro. Ora, se você senta, se dedica, você está focando no aprendizado, a nota ela é consequência. Se ela não vier, você tem que ter maturidade para entender. Ou não aprendi o suficiente, ou a maneira de interpretar foi diferente daquela pessoa que pediu as informações. Aí, se o professor for coerente, ele vai valorizar tudo que você fez. Compreende? Então, tá bom. Agora chegou a hora do nosso café, né? Nosso cafezinho. E vamos voltar aí 7h15. Mas nós não estamos com pressa. Se quiser conversar mais, falar mais sobre as coisas, estamos à disposição. É muito importante conversarmos, trocarmos ideia, darmos exemplos. Isso faz parte de um estudo, uma troca de ideias com aprendizado comum, né? Então, tá bom. Até 7h15. No retorno nosso para cá, vou pedir para a dona Maria Clara fazer oração para a gente, de término dessa e retorno do outro. Tem 10 minutos para se organizar, meditar, para fazer oração. Pode ser, Maria Clara? Pode. Obrigado. Até mais.